Salve corredores! Está começando para você que assiste aqui pela web mais um vídeo sobre nutrição. Esta aqui ao meu lado é a Luciana Polini e estamos aqui para tirar as suas dúvidas e falar tudo neste quadro sequencial que começou na semana passada e segue nesta semana também sobre a dieta vegetariana. Tudo bom, Luciana Polini? Tudo bom, Gustavo Maia? Salve corredoras, corredores. Muito bem. Como anunciado na semana passada, hoje a gente vai falar sobre alimentos que são ricos em proteína na dieta vegetariana, para que você, que como eu, é adepto ou está entrando, né, na dieta vegetariana, saiba, né, suprir essa talvez deficiência que a dieta tem de proteína. Sim. Tem uma pode deficiência? ter. Tem deficiência? Pode ter. Muito importante essa questão e essa preocupação, ela realmente precisa existir na alimentação do vegetariano, principalmente para quem pratica atividade física. Eu acho que vale a pena, a gente vai falar sobre a proteína, existem outros nutrientes também que podem sim fazer falta numa dieta vegetariana e que eu acho que dá para a gente colocar aqui também e a gente já responde algumas perguntas que nós recebemos com relação à B12, né? Que é a vitamina que normalmente o vegetariano tem sim deficiência, mas vamos começar com as proteínas, porque eu acho que realmente é a maior preocupação, porque a proteína ela vai fazer toda uma auxiliar, é fundamental, né, no ganho de massa muscular, mas não só isso, a proteína é fundamental para a recuperação muscular, para força, né, para tudo que a gente sempre fala aqui. E é fácil a gente conseguir alimento com uma grande quantidade de proteína quando vem de origem animal, nas carnes, né? E nós temos 20 aminoácidos que compõem a alimentação e as proteínas que nós temos dentro do nosso corpo. 9 aminoácidos são essenciais. O que significa? Que nós não produzimos, que a gente precisa consumir através da alimentação. Dentre esses 9 aminoácidos, nos alimentos de origem vegetal, um alimento que você encontra todos esses aminoácidos é a quinoa, a soja, e os outros não têm todos esses aminoácidos essenciais. Que tem todos, então é só a quinoa e a soja. E a soja, principalmente. Só que aí eu acho que já vale um ponto, porque apesar da soja ser um alimento vegetal que tem uma boa quantidade de proteína, talvez logo que os vegetarianos, né, os raízes mesmo, né, eles consumiam muita soja, só que hoje a gente sabe que a soja é uma das leguminosas mais adulteradas, transgênicas e tudo mais. Então eu não gosto de orientar a soja como a principal fonte proteica na dieta vegetariana, né? Só se você comprar a soja orgânica, porque tem nos mercados a soja orgânica, tem o tofu, né, que vem da soja orgânica, e aí porque realmente é uma fonte de proteína, né, vegetal rica em proteína, então é uma boa opção. Caso contrário, a gente vai para as outras leguminosas, então todos os feijões. O feijão azuki é o que mais tem proteína. Qual dos feijões, azuki? É aquele miudinho bem preto, sabe? Sei. Então ele dos feijões é o que mais tem proteína. Dos cereais sempre dá preferência para os integrais, porque os integrais eles vão ter mais proteína do que o refinado, né? O refinado vai ter menos tudo, né? Menos fibra, menos mineral, menos nutriente de um modo geral. A aveia é uma boa fonte de proteína, é muito legal a aveia. A quinoa, né, também, que eu já falei. O arroz integral, todos os cereais integrais, mas a gente não precisa, assim, só para vocês terem uma ideia, às vezes a gente fala, folha verde é fibra, só um pouco de vitamina, de mineral e tudo mais, mas folha também tem uma quantidade boa de proteína. Então, rúcula, né? Rúcula. Tem a ver com a cor? Mais escura os verdes escuros têm mais proteína. Agrião, rúcula, espinafre, couve, então tem mais proteína do que os verdes claros. E os brotos. Né, tudo que broto de feijão, de alfafa, são excelentes, assim, com relação... Não que eles sejam riquíssimos em proteína, não, mas assim, só para a gente ter uma ideia, eles vão ter aí em torno de 5 gramas de proteína em 100 gramas de alimento, tá? E por exemplo, uma batata.
A batata também tem uma quantidade de proteína. Uma batata 100 gramas tem aí em torno de 2 gramas de proteína. E a folha, todas as folhas verdes escuras, elas têm em torno de 3 gramas de proteína. Então você vê como é importante compor mesmo um prato com bastante volume. E aí quando a gente vai para as folhas, a gente consegue diminuir essa carga de carboidrato. Sim. Porque se a gente for, né, fazer essa combinação, por exemplo, feijão tem bastante carboidrato. Né? Então, se a gente for só para esse grupo alimentar, a gente realmente vai consumir mais carboidrato. Então, tudo isso tem que ser bem, né, adequado, né? Dosado para cada um. Mas são os principais alimentos, né, que tem proteína mesmo. As castanhas oleaginosas também têm uma boa quantidade de proteína, mas assim, é tudo em torno aí para assim, você não vai consumir 100 gramas de castanhas, sim, né, porque tem muita gordura também, ela tem uma quantidade calórica alta, então a porção é em torno de 20 a 30 gramas de castanhas por dia, que vai dar mais uns 2 gramas de proteína, né? Então, mas esses são os alimentos mais proteicos. Ô Lu, a diferença, vamos pegar, por exemplo, sei lá, 150 gramas de quinoa, que é a que tem mais aminoácidos, tem todos os aminoácidos essenciais, né? Qual a diferença da quantidade de proteína que tem num bife de 100 gramas e 100 gramas de quinoa? É muito? É muito. Mais da metade. Tem menos da metade na quinoa? 100 gramas de um filé, uma carne magra, vamos pensar numa carne magra que vai ter até mais proteína, um filé mignon que seja. 100 gramas vai ter em torno aí de 20 a 30 gramas de proteína, uns 100 gramas de carne. Tá. Quinoa, 100 gramas, vai ter em torno aí de 6 gramas. Nossa, então é bastante, é bem menos da metade. Bem menos, é bem menos. Né? Então, realmente, a quantidade de proteína, por isso que eu falo, tem que ficar muito atento. Não essa quantidade de proteína, isso é uma preocupação também, né? Em toda refeição, por exemplo, hoje eu estou comendo um prato só de feijão. Hoje, agora no almoço, por exemplo, não tem cereal, só legume, um monte de salada e feijão. Tem problema de consumir separado em refeições diferentes? Não tem. O importante é a contagem ao longo do dia, as 24 horas de proteína. Então, não necessariamente em toda refeição tem que ter, né, essa combinação perfeita e tudo mais, mas ao longo do dia é importante. Ô Lu, e a proporção carne-ovo, derivados do leite? Não, o leite tem bastante proteína também. E o ovo também? Ovo... Não tem muito ovo. Por exemplo, 2 ovos têm em torno de 15 gramas de proteína. Já é alguma coisa. Posso colocar 2 ovinhos ali no lugar do bife, em termos de proteína. Sem dúvida. Exatamente. O ovo já tem uma quantidade maior. Leite... O Zaca tá só de olho, né? Tá pensando no meu prato. Não, porque assim, os queijos, né? O leite tem... É que hoje em dia poucas pessoas tomam leite mesmo, né? Mas os queijos mais magros, que tem uma quantidade maior de proteína, né? 30 gramas, já é uma fatia de queijo, vai ter em torno aí de 5, 6 gramas de proteína. Bom, por isso mesmo, né, por conta dessa deficiência proteica, é que a suplementação se faz tão importante, no caso principalmente de atletas ou pessoas que têm um gasto calórico mais importante. Então, no vídeo da semana que vem, nós vamos falar sobre suplementação específica para quem segue a dieta vegetariana, que é o meu caso atualmente. Eu vou abrir para você qual está sendo a minha suplementação nesses últimos 15 dias e o que mudou do que era antes de eu entrar na dieta vegetariana e agora. E aí a gente vai indicar para você o caminho das pedras, se essa for a sua opção. E ainda, né, sobre essa questão de suplementação e nutrientes que podem fazer falta, podem estar deficientes, né, na dieta, entra aí a B12, que é uma vitamina que prioritariamente a gente vai encontrar em alimentos de origem animal. Pensando em alimento, como que a gente faz para aumentar essa quantidade de B12? Consumindo as leveduras, existe agora a levedura nutricional, levedura de cerveja, né? Os vegetarianos lá, raiz, sempre consumiam levedura de cerveja, mas
falando com relação a B12, é bem interessante essa questão, porque isso você falou, né? Você sentiu já uma mudança na sua saúde intestinal. Quando a gente muda a nossa alimentação, a nossa microbiota intestinal se altera. A gente, né, na nossa colonização interna aqui, se a gente consome mais carne, a gente vai ter mais um tipo de bactéria. Se a gente consome mais vegetal, a gente vai ter mais um tipo de bactérias, leveduras e lactobacilos e tudo mais. E quando a gente faz essa migração para a dieta vegetariana, as bactérias mesmo nossas, intestinais, produzem B12. Ah, que legal. Nosso corpo é muito inteligente. Entendeu? Né, muito louco isso. Então tem sim vegetarianos que estão com a B12 super bem. E tem gente que come carne que está com a B12 ruim. Exatamente isso que eu ia falar. Assim como a vitamina D, por exemplo, né, que é uma das vitaminas, né, que sempre a gente vê idosa. Tá todo mundo com deficiência de vitamina D, não é privilégio de vegetariano. Então são coisas que, tudo bem, vamos suplementar porque tá faltando mesmo. E ainda mais com essa história de home office que ninguém mais toma sol. E a vitamina D, a gente realmente consegue uma boa quantidade de vitamina D interna tomando sol. Um outro nutriente que é o ômega 3, né? O ômega 3 pode sim, o ômega 3 ele é uma gordura extremamente anti-inflamatória e a gente encontra o ômega 3 vegetal na linhaça, na chia, nas sementes, elas têm uma quantidade de ômega 3, mas tem que ficar atento e muitas vezes consumir através de suplementação, assim como quem come carne que está com a alimentação totalmente errada e inflamatória também vai precisar suplementar. Então você vê que a questão não é só por que está fazendo a dieta vegetariana e muito mais se, independente da dieta, essa dieta está saudável. Se ela é rica, né? Se ela está rica em nutrientes de verdade. Né? Então, às vezes, ferro, cálcio, às vezes, as mesmas deficiências que eu pego de um vegetariano é igual de quem come carne. Não muda nada, porque quem está comendo carne também não está comendo direito. Né? Então, ferro, para a mulher, principalmente, tem que ficar atento, tem que ver essa questão, priorizar muito os verdes escuros, e aí eu falo a questão da vitamina C e os alimentos fontes de vitamina C que vão melhorar a absorção do ferro vegetal, que é diferente do ferro de origem animal. Então é importante que a gente consuma pinga um limãozinho na salada, ou toma uma água com limão junto com a refeição para aumentar a absorção desse ferro vegetal. Tá? Isso é bem importante. Cálcio também, né? Essa questão de que a gente só tem cálcio em leite é balela, né? Total. Os vegetais têm uma excelente quantidade de feijões, também tem uma boa quantidade de cálcio, então tudo isso é uma questão de ter uma alimentação saudável e aí os nutrientes vêm, tá? Muito bem. Feijão tem cálcio. Tem ferro também? Ferro. Minha avó falava isso pra mim. Feijão tem ferro. Os mais escuros tem mais ferro. O feijão branco tem mais cálcio. Vai pelas cores também. Vai pelas cores, já falamos sobre isso aqui. Bom, semana que vem vídeo de suplementação para vegetarianos. Boa. Beleza? Obrigado, Luciana Polini. Obrigado, Gustavo Maia. Lembrando a você que este vídeo tem o patrocínio de Houseway aqui embaixo no link, na descrição. Você consegue entrar no site da Houseway, escolher o produto que você quiser e comprar com o cupom FOLEGO, tudo minúsculo, sem acento, para levar 10% de desconto. A gente se vê na semana que vem. Abraço para você. Até lá. Tchau.